Recebendo aqui hoje no estúdio o médico geriatra intensivista, Dr. Leonardo Goltara. Bom dia, doutor Leonardo. Bem-vindo ao Fala Amanhã. Obrigado. Muito lindo, né? Quando eu vi essa reportagem lá nos Estados Unidos. Um filho resolveu criar o supermercado dentro de casa, porque a mãe... Era o prazer dela ir ao supermercado e fez tudo no esquema, né? Você viu que tinha um caixa lá, o netinho foi, pagou e fez tudo certo, né? Deu a nota e tudo. Foi uma atitude muito bonita, muito bem criativa. Nessas horas eu fico pensando que tomara que a gente não volte à normalidade depois que passar tudo. Tomara que a gente continue cuidando dos nossos idosos com esse carinho, a gente continue batendo palma para as pessoas da higienização, para os profissionais de saúde. É o lado bom dessa confusão toda. E é preciso, falando aí, cuidar dos idosos, é preciso uma atenção especial com essa população que já passou dos seus 60, dos 70 anos, doutor Leonardo? Sem dúvida, os idosos são a população sob o maior risco, a gente precisa ter zelo com eles, precisamos cuidar deles, até porque na próxima, além de ser uma questão de humanidade, de ética, olha, a próxima pandemia daqui a 30 anos, quem serão os idosos? Nós, que vamos querer que cuidem da gente como? Com o mesmo carinho que a gente vai cuidar dos nossos idosos agora. E assim, os idosos, eles vêm sendo apontados desde o início dessa pandemia como um grande grupo de risco. E a gente está vendo os números comprovando exatamente isso, né, doutor? Os idosos são o maior grupo de risco, eles têm uma reserva funcional muito menor para poder responder às agressões do ambiente, responder às enfermidades que os acometem, e a gente precisa mais do que nunca preservá-los. Se o isolamento social é importante para todos, e é especialmente importante para os nossos idosos e para os nossos enfermos. O médico geriatra, doutor Leonardo, é importante a gente ter muito cuidado com essa questão dos asilos. Foi muito triste o que a gente viu acontecendo num asilo de Jardim Camburi. Vários idosos acabaram contraindo a doença. Funcionários também tiveram a doença e muitos estão morrendo. Infelizmente, as instituições de longa permanência, os asilos, são ambientes altamente propícios à propagação do vírus. Por quê? Ali tem uma alta concentração de pessoas frágeis, idosos, como em sua grande maioria, e um número geralmente limitado de pessoas que vão prestar os cuidados desses idosos. Então ela cuida do idoso agora, do quarto 1, depois ela cuida do idoso no quarto 2, no quarto 3, e isso vai disseminando o vírus. A gente tem que ter um especialíssimo cuidado com essas instituições. Agora, e nas casas, nas nossas casas, assim, né? Quem está aqui assistindo o Fala Amanhã tem uma pessoa mais velha dentro de casa, porque isso é muito comum, né? Os avós morarem com os filhos. Nas casas também há necessidade de ter um cuidado especial. A gente precisa procurar manter esse idoso o mais preservado possível. Não, ele tem que ficar em casa, quem tem que sair para fazer o supermercado, para fazer as necessidades na rua, são outras pessoas. Se ele puder ter um cômodo separado, a gente sabe que nem todas as famílias conseguem ter essa estrutura, mas se ele puder ter um cômodo separado, ainda melhor. A gente tem que ter esses cuidados, e além dos cuidados básicos de higiene das mãos, de higiene do corpo, troca de roupas, quando vem da rua, chega, troca a roupa. Isso tudo é importante e necessário. E medicação, doutor, nesse momento? Assim, tem alguns remédios que ele vem muito sendo ditos, olha, vamos evitar remédios, por exemplo, com corticoide, alguns outros, não sei se é ibuprofeno, se não me engano, também, evitar nesse momento. Como é que fica com relação à medicação? Porque a maioria dos idosos tomam alguns remédios já, né, doutor? As medicações de uso crônico, como, por exemplo, os remédios para diabetes, os remédios para hipertensão, os remédios para doenças crônicas, como asma, DPOC, devem ser mantidas. Não há necessidade de parar nenhum tipo de medicamento. Entretanto, as medicações que você não está habituado a usar, não é hora de você começar a tomar um remédio, principalmente sem prescrição médica, como corticoides ou outras medicações. Então, assim, mantenha os remédios com prescrição e, mais do que nunca, evite a automedicação. Ela não vai te fazer bem. Vai ser necessário que você se preserve. Isso em qualquer idade, né? Em qualquer idade, em qualquer idade. A automedicação, ela traz riscos que a gente pode
ter muitos problemas sérios. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose, é o momento que você usa ele, é a indicação dele. O remédio na dose incorreta, o remédio no momento incorreto, o remédio no paciente incorreto pode ser um veneno. Estou aqui hoje no estúdio com o médico geriatra e intensivista também, Dr. Leonardo Goultaro. Dr. Leonardo, a tecnologia ajuda aí, porque realmente é difícil a gente ficar longe das pessoas, e os idosos, por exemplo, que ser vó dizem que é melhor do que ser mãe, né? E ser bisavó melhor ainda, né? A tecnologia é fundamental nessas horas. A gente precisa fazer uso de tudo isso que a humanidade, que a sociedade descobriu e desenvolveu aí nos últimos anos. Parar para pensar que há 15 anos atrás a gente não tinha essa capacidade de fazer videoconferências como a gente tem hoje. É necessário a gente utilizar todas as armas para matar a saudade, para fazer esse acolhimento emocional, que é tão importante quanto o acolhimento físico, mas a gente precisa manter a distância física nesse momento. Pois é, agora esse tem sido o desafio de muitas famílias, de conseguirem manter os seus idosos dentro de casa. A gente tem visto muitos, assim. Todas as vezes a gente recebe comentários aqui dos telespectadores falando: ó, aqui na pracinha do bairro tá cheio de vovô, de vovó, jogando dominó, que eles gostam de jogar. Mas essa prática, nesse momento, ela tem que mudar, né? Tem que mudar. E não é só difícil manter o idoso dentro de casa, não. É difícil manter a criança dentro de casa, é difícil manter o adulto dentro de casa. A gente mesmo, né? É difícil manter o pet dentro de casa, o seu animalzinho. Mas a gente tem que ter uma nova vida. Assim, o mundo mudou e a gente não pode manter os mesmos hábitos e as mesmas práticas que a gente tinha antes. A gente vai ter que se adaptar. Pois é, eu estou reforçando aqui a questão dos idosos, porque a gente tem uma população de idosos muito grande aqui no Espírito Santo. São milhares de idosos que residem no nosso estado. E eu estou falando isso, gente, dá uma olhada nos números que eu vou falar aqui agora. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, 72% das mortes por coronavírus aqui no estado, exatamente de idosos. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, mais de 1.000 idosos já morreram devido ao coronavírus. Pelo mundo, a terceira idade também é a maioria. E olha só o que aconteceu nos Estados Unidos, hein? Cerca de 29 idosos morreram dentro de um asilo de Nova York. Na cidade, 1 a cada 4 pessoas que morreram por Covid-19 estavam em asilos. Inclusive, foram proibidas visitas por lá desde meados do mês de março, viu? Só num bairro de Nova York, há cerca de 500 casas de repouso. Tá aí, doutor, os números comprovando as mortes que acabam acontecendo de idosos mesmo, porque muitos já têm outros problemas de saúde, né? Sim, alguns desses idosos têm problemas de saúde, inclusive muito avançados já, e se não fosse pelo coronavírus, poderiam vir a falecer por uma gripe comum, pela gripe sazonal, por uma pneumonia. Mas não é o caso de todos. Não são todos os idosos que estão morrendo que são idosos extremamente enfermos, etc. e tal. Ao contrário, estão morrendo alguns idosos de boa saúde e estão morrendo também pessoas jovens. Então, é necessário, é importante que a gente se cuide e cuide uns aos outros. Pois é, e a gente tem casos também de pessoas jovens que morreram, pessoas jovens que se curaram, idosos que se curaram. Então isso também é importante a gente destacar, né, doutor? Porque esse vírus, ele assusta, ele é perigoso, mas também tem pessoa que passa por ele. O vírus é extremamente democrático. Ele é extremamente desprovido de preconceito. Pobre, rico, novo, idoso, brancos e negros, homens e mulheres, todos são afetados por ele. Então a gente precisa se cuidar. A gente precisa se proteger. E tem essas expectativas, estatísticas que apontam que praticamente toda a população vai acabar uma hora ou outra contraindo esse vírus, né? É provável que a maior parte da população se contamine em algum momento. Se é assim, por que fazer isolamento social? É para evitar que todo mundo se contamine ao mesmo tempo. Se todo mundo se contaminar ao mesmo tempo, não vai ter vaga de CTI para todo mundo, não vai ter vaga de enfermaria para todo mundo. E quando vai todo mundo contaminar ao mesmo tempo, implica que os profissionais de saúde também se contaminarão, porque eles farão parte do todo mundo. Então não vai ter nem profissional de saúde para cuidar de você. Uma vida que se vai é muito sofrido. Uma vida que se vai é uma família que se quebra para sempre. Profissionais de saúde, quando a gente fala, não são só os médicos, muito pelo contrário. Exatamente, até por isso que eu aproveitei o gancho, porque ela não é médica, ela não é enfermeira, mas ela trabalha na saúde. Higienização, recepcionistas, segurança nos hospitais, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos, todos nós
estamos na frente de batalha e a gente não vai desistir, a gente não vai ceder, a gente vai para a luta e a gente vai brigar pela sociedade. Quanto à sociedade, as homenagens são muito bem-vindas, as palmas são maravilhosas, a gente gosta, mas a gente pede à sociedade mais do que palmas. A gente pede apoio no isolamento social, a gente pede apoio em recursos e que briguem com a gente juntos para combater essa pandemia, para que os governos em todas as suas esferas nos deem os equipamentos de proteção individual necessários e os recursos necessários para a gente cuidar de todos. Pois é, e o governo ele vem falando exatamente de chegada de novos equipamentos de segurança para a comunidade, para o setor da saúde, para outros setores. Veio aí também uma promessa do governador Renato Casagrande de distribuir máscaras nos terminais justamente para a população que circula pelo transporte público, ou seja, medidas que precisam ser adotadas e adotadas com urgência, né, doutor? Exatamente. Todas as medidas são importantes, as máscaras, as medidas de higienização, as homenagens, as palmas, ajuda a levantar o moral da equipe. Vamos, como sociedade, como todos, como junto, como um grupo, sair disso juntos. Mas a gente precisa que todo mundo saia junto. Quem não puder ajudar, não atrapalhe. Vamos juntos. Quem não precisa sair, fica em casa, né? Exatamente. Quem não precisa sair, fica em casa. Se você não precisa trabalhar, se você tem condição de se isolar, se isole. Nos ajude. Mas ainda não se sabe, né, doutor? Não existe uma previsão até quando ficaremos no isolamento, quando esse vírus vai acabar, né? Não temos previsão exata de quando vai acabar, não temos previsão exata de como vai acabar, mas podemos ter certeza, vai acabar. A gente vai voltar a uma normalidade, seja a antiga normalidade ou uma nova normalidade que seja ainda melhor e mais coesa como sociedade.